Continuando aqui nossa aula sobre quádricas, né? Próxima superfície que a gente quer entender são os hiperboloides, tá? Hiperboloides. São dois exemplos, tá? De hiperboloides, os de uma folha e de duas folhas. A gente vai ver o primeiro de uma folha. A equação que os define são muito parecidas, tá? Então vamos aqui para a definição do hiperboloide de uma folha. Então um hiperboloide de uma folha centrado no ponto x0, y0, z0 é o conjunto dos pontos de R3 no caso em que a equação estrela pode ser escrita em uma das formas. Então nós temos três maneiras de escrever, tá? Uma equação de hiperboloide de uma folha, tá? Então, o primeiro é quando a equação se escreve da seguinte forma: x menos x0 ao quadrado dividido por a quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado menos z menos e0 ao quadrado dividido por c quadrado igual a 1. Então essa é a primeira. Tá? A segunda é quando pode ser escrito como menos x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado mais z menos e0 ao quadrado dividido por c quadrado igual a 1. E a última delas é quando puder ser escrito por x menos x0 ao quadrado dividido por a quadrado menos y menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado mais z menos e0 ao quadrado dividido por c quadrado igual a 1. Tá? Vocês olhem aqui basicamente que a equação do hiperboloide de uma folha é muito parecido com a equação da elipse, né? A equação da elipse é muito parecida. Esse cara aqui é positivo, ó, né? A equação da elipse, todos esses termos aqui são positivos, né? Como eu estou escrevendo agora, ok? No hiperboloide não, nós temos um sinal de menos em cada uma dessas expressões que aparece aqui, né? Então, o sinal de menos pode aparecer junto com o termo que está z ao quadrado, okay? O sinal de menos pode aparecer no termo que está com x ao quadrado, tá bom? Ou o sinal de menos pode aparecer no termo que está com y ao quadrado, tá bom?
Mas o hiperboloide de uma folha, o sinal de menos aparece só uma vez na equação. Tá bom? Então, é basicamente isso. Se você pegar todos os pontos que satisfazem a essa equação, isso gera uma superfície que a gente chama de hiperboloide de uma folha. Como é que é essa superfície? A superfície tem essa cara aqui, ó, tá? Parecem aquelas torres de usina nuclear, tá vendo? Ó. Então tem essa cara. Então essa aqui, ó, é o caso do hiperboloide, quando o sinal de menos aparece na expressão que envolve a incógnita z², tá? Então isso aqui é a expressão no caso da equação x menos x0 ao quadrado dividido por a² mais y menos y0 ao quadrado dividido por b² menos z menos e0 ao quadrado dividido por c² igual a 1. Tá? Então, no caso em que o menos está junto com o z, tá? A forma da superfície é essa, tá bom? Tem ainda o caso quando ela está deitada na direção do eixo y, tá? O eixo verde aqui é o eixo y, tá? E esse aqui é justamente quando o sinal de menos aparece acompanhando aquela expressão que envolve o termo quadrático de y, né? Então isso aqui é justamente, né? Ó, quando ela está deitadinha aqui, a superfície cuja equação tem essa forma: x menos x0 ao quadrado dividido por a² menos y menos y0 ao quadrado dividido por b² mais z menos e0 ao quadrado dividido por c² igual a 1. Tá? Então, no caso em que o sinal de menos está junto com a variável y, né, ao quadrado, fica o hiperboloide como no caso anterior, só que deitado aqui na direção do eixo y. Tá? E por último, nós ainda temos seria esse aqui, esse aqui, né? Que é quando o paraboloide, ó, ele está deitado na direção do eixo x, tá vendo? O eixo x passa bem no meio dele, ó, lá dentro, certo? Ó. Tá vendo? Então, é isso que acontece quando a equação do paraboloide aparece com aquele sinal de menos envolvendo a variável que está com o termo x ao quadrado, né? Então é quando aparece essa equação aqui, ó, x menos x0 ao quadrado dividido por a² mais y menos y0 ao quadrado dividido por b² mais z menos e0 ao quadrado dividido por c² igual a 1. Tá? Então é isso aqui. Okay? Interessante entender aqui como é que são as interseções do paraboloide, de hiperboloide de uma folha com os planos x, y e z igual a constante. Vamos ver aqui. Então seria plano x igual a constante,
Tá o plano aqui. Okay? Então vocês já observem, ó, que quando eu pego um plano x igual a constante, ele corta o meu paraboloide, ó, meu hiperboloide, perdão, em hipérboles, tá vendo? Esse aqui é uma hipérbole. Ó. Tá? Então, à medida que eu vou variando esses planos, tá, de forma a ficarem todos paralelos, ó, você tem, são hipérboles, tá? As hipérboles aqui, ó, certo? Mesma coisa se o plano fosse y igual a constante. Então mudou aqui, tá? Da mesma forma, não tem problema nenhum, continua cortando em hipérboles. Tá? Ó, hipérboles, tá vendo? E no caso do plano z igual a constante, vou botar aqui plano z igual a constante. As interseções, a gente pode ver, são elipses. Ó. Tá? Aqui, ó. São elipses. A gente pode variar um pouquinho. Né? Mas eu intersecto o hiperboloide de uma folha em elipses.